Você sabia que no Brasil mais de 500 mil pessoas não conseguem enxergar e mais de 6 milhões têm baixa visão? Diante dessa realidade e também refletindo sobre os desafios de quem não sabe ler ou mesmo ter uma vida corrida, sem tempo nem para pegar a Bíblia e meditar, que o Anderson de Oliveira transformou o livro Eventos Finais, da autora Ellen White, em um livro em áudio. Ele passou a disponibilizar os áudios na internet e isso fez a diferença para quem ainda não tinha tido contato com a leitura. Anderson é meio tímido e viu nesse tipo de trabalho evangelístico a oportunidade de fazer a diferença para o reino de Deus sem precisar encarar um auditório lotado. A próxima iniciativa dele foi o livro Face Oculta, em que ensina as histórias da Bíblia a partir de elementos de ficção, tudo para facilitar o entendimento, atrair a atenção e ajudar a transmitir os ensinos de Jesus. O livro conta com diálogos entre os personagens, exploração das emoções, cenários. É um jeito literário de apresentar a Bíblia para quem não costuma ler, mas que aprecia livros com essa proposta romanceada. O livro também está disponível em áudio. Eu acredito assim que o evangelho ele precisa ser pregado, né? E o Espírito Santo ele é muito criativo na pregação do evangelho. Então assim ele vai usar todas as ferramentas possíveis, né? Desde, sei lá, o canto do pássaro, alguém que passa e dá um bom dia. Mas hoje precisa ser criadas novas ferramentas, né? Eu acredito que novos métodos precisam ser utilizados para poder pregar o evangelho. E essa forma que o Anderson utiliza de escrever histórias, poemas, romance, o livro que ele escreveu é um romance, né? E ali nesse romance tem as doutrinas básicas que nós cremos, né? Está ali embutida no livro, nessa história, nesse enredo. Então, alguém que gosta de ler uma ficção, alguma coisa assim, que teria um certo preconceito no primeiro momento de ler uma literatura cristã, quando ela encontra esse material, esse livro, ela começa a ler aquele material e isso vai quebrando essa pessoa, né? E, claro, e aí é uma abertura para o Espírito Santo que vai direto no coração dele e começa a transformar a vida. Então, assim, acho que a criatividade é fundamental. E aí eu diria mais um detalhe. Isso é um exemplo de que Deus pode usar todo mundo e de diversas formas, né? Então, eu diria para você assim, use o seu talento, use o seu dom, aquilo que você sabe fazer para poder proclamar o evangelho para outras pessoas. Seja escrevendo um livro, que seja fazendo um bolo, né? Que seja pescando com alguém, enfim, use o seu dom para poder pregar o evangelho. Anderson continuou o trabalho ao lançar uma série de estudos bíblicos. É o Verdade Viva em áudio, material muito bem aproveitado durante a pandemia, quando as visitas missionárias presenciais tiveram que dar uma pausa. Leila gostou muito da didática de ensino de Anderson. É a maneira como ele aborda os assuntos, né, que eu acho que é uma maneira assim, mais fácil de entender. As palavras que ele usa é fácil, as pessoas conseguem absorver melhor. Eu mesmo, depois que eu tive Covid, eu tive muita dificuldade de gravar. E do jeito que ele explica, para mim é mais fácil. E eu acredito que, como eu, muitas pessoas também têm dificuldade de entender. E daí comecei a mandar. A princípio, eu comecei a mandar para alguns familiares. Aí eu vi que começaram a gostar, daí comecei a mandar para amigos. E daí eu tinha muitos contatos no meu telefone e fui mandando. Ele gravava muito bem detalhado, muito bem explicado, porque tem pessoas, ajudou muitas pessoas, né, que não sabem ler. E os áudios dele era muito bem detalhado mesmo, sabe? Muito bem explicado mesmo. Porque às vezes a gente recebe material missionário de outras pessoas, mas não é tão bem detalhado, explicadinho, né? E o Anderson, aquela voz dele bem suave, né, tudo. E aí esse foi o motivo maior de eu poder replicar o trabalho dele, né? Porque eu achava, assim, fantástico mesmo a forma que ele explicava o trabalho dele. Com esse trabalho evangelístico, Anderson tem permitido o encontro de pessoas com mensagem de esperança. Essas iniciativas são voluntárias e ele tirou do próprio bolso ou contou com a ajuda de amigos para executá-las. Alguns comentam, né, que a mensagem que estava ali falou muito com ela naquele dia, que era o que ela estava precisando ouvir, ou que estava passando por alguma situação parecida, né, com o que relatou ali naquele estudo, naquele dia. Esse tipo de coisa, assim, pedem oração, né, pedem até visita, pedem essas coisas assim. Então isso foi me motivando a mandar mais ainda, sempre mais. Até tem um caso de uma cunhada minha, assim,
que ela falava assim, que ela colocava no carro dela para poder ir trabalhar. E ele consegue compartilhar também essa mensagem para outras pessoas. E não somente ele, mas várias pessoas. Rádio, web, por exemplo, às vezes pede para que o Anderson possa criar algum conteúdo para que possa mudar a vida das pessoas. Então, vendo esse tipo de coisa acontecendo, né, você consegue enxergar a vida das pessoas sendo transformadas, né? Ai, Roseli, lembra daqueles estudos que você passava pra gente e tal, né? Do irmão aí, seu vizinho. Então, a irmã, era Fátima o nome dela. Então, ela tomou a decisão pelo batismo, né? Porque como eles moravam assim, bem afastados da cidade, em sítio, assim, na verdade não foi só ela. Foi ela, o esposo e uma nora também, né? Que tomou a decisão ao batismo através desse material do Anderson. Só que aí eles foram embora e a gente perdeu o contato deles. Foi muito, assim, muita dó, né? Porque tudo que acontecia lá, a minha cunhada passava para mim, né? Tudo que acontecia lá. Então a gente ficou com uma pena por não ter visto o batismo dele através desse trabalho do Anderson. O desejo de proporcionar a entrega de vidas a Cristo vem do encontro que um dia Anderson também teve com o Salvador, a ponto de reescrever a própria história, contada em outra produção, chamada de Caminhos Eternos. O que me chamou a atenção assim, na história de vida dele é que ele também já foi um jovem, né, um adolescente, passou por todas essas fases assim que sempre relata nas cantatas, em estudos, alguma coisa. Ele relata muito da vida dele, né, do que ele passou na adolescência, que foi um bairro assim cheio de coisas ruins, né? E mesmo no meio daquele monte de coisas ruins, ele conseguiu se sobressair, ele conheceu a Jesus, né? E escolheu esse caminho para ele. O trabalho que ele faz missionário, né? Como ele deixou se envolver tanto assim, de fazer essas coisas tão maravilhosas para Deus, né? Então, isso é fantástico. Eu acredito muito que um testemunho, ele ajuda muito a ilustrar aquilo que o Evangelho pode fazer na vida da pessoa. A Bíblia tem várias histórias, a Bíblia tem muita coisa interessante ali que ela por si só já é fantástico. Mas às vezes a gente precisa ter algum comparativo para que a pessoa possa entender na real como que o Evangelho pode transformar a vida de alguém. Então quando eu vejo a história do Anderson e como ele colocou, como ele descreveu toda essa história, todo esse relato num livro de uma forma lúdica, a pessoa, quando entra em contato com isso, ela consegue entender que aquilo que ela está passando, ela também pode mudar de vida, ela pode, não é exatamente ressignificar aquela situação, mas ela pode encontrar esperança e assim mudar a vida dela. Como igreja, Anderson faz parte de um corpo que não funciona apenas com um membro. Cada membro tem habilidades que podem ser usadas pelo Espírito Santo para alcançar cada tipo de pessoa. E aí está a beleza do Evangelho e das inúmeras possibilidades de chegar a todos. Não há uma fórmula, mas há uma base. E se essa base é respeitada, todo o resto se transforma em criatividade e no sonho de que pessoas encontrem a Cristo. Amigo, amiga telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos começando agora a segunda parte do programa de hoje. Então você viu na primeira parte um pouco do trabalho, da história do nosso convidado especial, que agora está aqui nos estúdios da Novo Tempo, o Anderson Oliveira. Ele trabalha com comunicação visual e vai nos falar um pouquinho sobre os trabalhos que ele faz em audiobooks, e isso tem sido o seu ministério para levar avante a mensagem de Deus. Primeiro, muito obrigado por vir de Curitiba para cá, estar aqui com a gente para compartilhar um pouquinho de várias informações sobre você e o que você faz. Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Bem, Anderson, você teve uma influência na sua conversão muito grande do livro Grande Conflito. Como é que isso se deu e transformou você? Quando eu comecei a ter o contato com a Palavra de Deus, né, eu recebi esse material e, ao decorrer da leitura, eu vi algo diferente, né? Eu falei assim, isso é muito impactante, é muito diferente da minha rotina, do que eu acredito. E eu pensei, eu preciso me posicionar a respeito disso, até porque eu conversava com Deus muito em relação a o que é a verdade. E quando eu recebi aquele material, eu falei assim, tem algo especial aqui. Eu comecei a procurar pessoas, né, informações um pouco mais detalhadas, e aí fui chegando ao estudo bíblico, e aí comecei aos pouquinhos, né,
me aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. Como é que chegou o grande conflito na sua mão? Foi uma pessoa que eu conheci, né, trabalhava comigo numa rede de supermercados, né, ela era adventista, ela acho que ainda é adventista, e aí ela me presenteou com esse livro. Isso foi mais ou menos em 2006, 2007. E aí eu comecei a ler esse livro. E quando é que teve o despertamento real? Quanto tempo levou para você fazer os estudos e se batizar? Legal. Em 2006, 2007, ao ler o livro, deu mais ou menos em torno de uns 2 ou 3 anos para que eu pudesse estar convicto do que era aquilo mesmo, né? E aí Aquele você desejo. então procurou a igreja para se batizar. Exatamente. Foi batizado. Exatamente. Parabéns pela sua decisão. Amém. Mas não ficou nisso. Quer dizer, você lendo o livro e também a Bíblia e outras literaturas, isso o motivou a criar audiobooks, né? Então, como é que foi essa decisão de agora, já que você recebeu a verdade para você, de você comunicar aos outros através desses meios de comunicação? Como é que isso foi despertado e se foi viabilizado? Ok. Sérgio, eu tive o contato com outro livro muito bom, foi bem na sequência do Grande Conflito, chamado Eventos Finais. Sim. Quando eu comecei a ler esse livro, foi bem na época assim que o WhatsApp ele começou a tomar proporções muito grandes, né? E eu vi ali uma oportunidade, uma ferramenta muito legal de eu estar reproduzindo aquele livro através de áudios. Então, eu comecei a pegar algumas pinceladas do livro, fazia a leitura e colocava a minha observação em cima. Então, ali, eu comecei a espalhar aqueles áudios para algumas pessoas, essas pessoas começaram a espalhar para outras pessoas, fazendo aquela correntinha do bem, e a mensagem começou a ganhar forma. Então, a partir daquele momento, eu pensei, né? Que tal montar um ministério com relação a isso, né? E aí, então, comecei a montar alguns estudos bíblicos para poder alcançar pessoas da mesma forma que eu fui alcançado, através de um estudo bíblico também. Certo. Mas depois disso você deu um passo também importante. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro mesmo, né? Físico, né? Então você usou a internet, né, para divulgar, mas se lembrou também da escrita. Sim. Né? E esse livro está aqui nas minhas mãos, Face Oculta, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Vamos mostrar aqui para o telespectador. Por que você resolveu também escrever um livro? Ok. Então, desde criança, eu gosto muito da escrita, da leitura, e como eu gostava também dos estudos presenciais, eu vi uma oportunidade de fazer um estudo de forma diferenciada. Então, esse livro, Face Oculta, ele traz uma proposta um pouquinho diferente do estudo tradicional. Esse livro ele é um livro de estudo bíblico, porém, ele traz uma história romanceada. Então, quando a pessoa entra em contato com o livro Face Oculta, ela vai ter história secularizada, um romance e tal, mas automaticamente ela vai se aprofundar na palavra de Deus. Por exemplo, às vezes a gente oferece um estudo, né, a pessoa fica um pouco retraída, mas ela adora a leitura. Então, tendo aquela historinha, ela automaticamente ela é pescada, né, ali pelo estudo bíblico. É uma forma diferente de a gente. Ou seja, Anderson, você, além de trabalhar comunicação visual, trabalhar com o audiobooks, resolveu também ser escritor. Né? E como é que tem sido assim, a aceitação do livro e também você continua fazendo audiobooks também? Sim, né? sim, sim. Hoje, que balanço você faz da extensão e das pessoas que tiveram contato e se aproximaram de Deus por causa desse seu ministério? Ok. A gente sabe que no Brasil a cultura da leitura ela é um pouco precária, né? Está melhorando bastante, já melhorou bastante. Mas teve uma boa aceitação no livro, né? As pessoas gostaram bastante. Porém, tendo esse pequeno detalhe da leitura, eu resolvi, como você bem falou, transformar esse livro num audiobook também para alcançar um pouco mais pessoas, o alcance ser um pouco melhor. E transformando ele em audiobook, eu já tive contato com 4 pessoas que aceitaram a Amém. Cristo, se batizaram. Que lindo. Teve uma pessoa na Bahia,
tem uma pessoa em Foz do Iguaçu, né, Curitiba. Então, sim, tem tido resultado para a honra e glória de Deus, né? Puxa, trabalho. parabéns por esse trabalho. Já valeu todo o trabalho, né? Agora, tem uma pessoa aqui que quer dar um recado para você. Eu acho que você vai gostar de ouvi-la. Vamos ver juntos aqui? Olá, Novo Tempo, telespectadores. Olá, meu amigo Anderson. Que bom, Anderson, me dirigir a você numa situação tão positiva, tão favorável, tão feliz. Certamente você sabe do apreço que eu tenho por você e certamente você sabe também que eu aprecio muito aquilo que você faz, né? Aquilo que você produz. Poesia, cursos bíblicos, livros. Ô, meu amigo, Deus te abençoe grandemente. Parabéns por este momento e segue firme aí, porque eu, Manuel de Jesus, e outras tantas pessoas que te conhecem, todos nós estamos com você nessa, viu? Deus te abençoe. Amém, legal. Legal, né? Uma pessoa querida, né? Agora, descobri um outro traço de você aqui. Você faz poemas também. Sou poeta. É poeta. Então, parabéns. Você tem que também fazer poesias e fazer audiobooks de poesias que falem de Cristo. Está aí o desafio. Com certeza. Muito bom. Sabe, você é uma inspiração, o seu ministério tem alcançado pessoas, que Deus continue te abençoando nesse sentido, não pare. Amém. E que você use o seu talento, né, como uma forma de servir a Cristo e levar as pessoas, né, com senso de missão, para que elas conheçam a luz do Evangelho. Por isso, a FEE, a Federação dos Empreendedores do Brasil, quer reconhecer isso de uma forma bem simples, mas de coração. Gostaria de chamar o pastor Calber Marter aqui, que é o nosso capelão da Federação dos Empreendedores, e de entregar esse certificado. Que legal. Anderson, em reconhecimento à relevância desse ministério em que você compartilha Cristo através dessas ações, a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil te confere este certificado em reconhecimento à participação do programa Fé em Ação. Também com este botão da fé, para que Deus continue a te usar como está fazendo até o presente. Deus te abençoe. Legal. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. Anderson, saiba que você é um farol nesse mundo, que você foi convertido para converter outras pessoas, e esse teu ministério tem prosperado graças a Deus, e que continue assim. Com certeza. Você, telespectador, também tem os seus talentos, as suas oportunidades de servir a Deus e conhecê-lo melhor. Faça parte desse time, desse elenco de profissionais liberais, de pessoas voluntárias que se colocam aos pés de Cristo para fazer o bem às outras pessoas. O Anderson hoje descobriu uma forma de evangelizar e está sendo bem sucedido. Deus continue te abençoando e que você seja inspiração para outros também, com as suas ferramentas, o seu conhecimento, também participarem da missão. Estamos chegando ao final do nosso programa. Esperamos que você produza muitos audiobooks pela frente, poemas, tá certo? Livros, e que Deus continue te fortalecendo na fé e você avançando para um dia estarmos todos juntos lá no céu. Amém, que assim seja. Você, telespectador, continue ligado aqui na Novo Tempo, na programação do Novo Tempo, e faço o convite para a próxima semana, nesse mesmo horário, você estar com a gente, recebendo pessoas que fazem a diferença por onde vivem e passam, como é o caso do Anderson Oliveira, nosso convidado de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Nos vemos na próxima semana. Agora é com você, Bárbara Luz, para o encerramento do programa. Obrigada, Sérgio. O Fé em Ação chegou ao fim, mas semana que vem tem mais histórias de transformação, amor e cuidado com o próximo. E é claro, você continua conectado com a gente pelas nossas redes sociais. É só acessar o Instagram Fé_Adventistas ou YouTube Fé em Ação NT. Você também pode conhecer todos os projetos apoiados pela Fé no site feadventistas.org.br. Semana que vem a gente está de volta. Até lá!